O título do meu projeto de mestrado é Utilização de sonar interferométrico de alta resolução para identificação e diferenciação de fases construtoras e não construtoras de recifes na Baía de Todos os Santos. Os recifes de corais são os maiores construtores biológicos da Terra, apresentam grande importância biológica, sendo um dos ecossistemas de maior diversidade do planeta. São locais de enorme presença de espécies com grande interesse econômico, seja pela pesca ou seja pelo turismo, devido à sua imensa beleza cênica. São diversas os tipos de ameaças que tanto os recifes de corais como os ecossistemas marinhos estão submetidos nas últimas décadas. Mas aqui eu gostaria de enfatizar duas ameaças. A primeira delas é a mudança de fase, que é um fenômeno no qual organismos construtores são amplamente substituídos por organismos não construtores, principalmente corais moles e macroalgas, impactando fortemente a capacidade de crescimento de um recife. E o segundo delas é a presença de espécies invasoras no ambiente, aqui exemplificado pelo coral-sol. A presença de espécies invasoras de fato afeta o equilíbrio e a integridade de um sistema, podendo fragilizar esse meio original. Então, os objetivos do meu trabalho são verificar se o sonar interferométrico de alta resolução é capaz de identificar e diferenciar as fases construtoras e não construtoras dos recifes de coral através da caracterização das diferentes assinaturas acústicas desses ambientes. E, como objetivo específico, avaliar se há uma correlação entre a dispersão de tubastreia nos pontos mapeados com a mudança de fase dos recifes de coral. A minha área de estudo são 3 pontos já conhecidos aqui na Baía de Todos os Santos. O primeiro delas é um recife de coral em fase construtiva, que é o Recife da Mangueira. A segunda delas é o recife de coral em mudança de fase, que é o Recife Poste 4, dominado por zoantidas, que é um organismo não construtor. E o terceiro é um recife de coral invadido pela tubastreia, o Recife dos Cascos. Então, será realizado um mapeamento geofísico naquelas 3 áreas que eu acabei de mencionar, e a metodologia utilizada será o sonar interferométrico de alta resolução, da EDTEC, que é uma tecnologia híbrida, onde você tem um ecobatímetro multifásico acoplado ao sonar de varredura lateral. Os dados de batimetria, backscattering e sidescan são coletados simultaneamente. Aqui eu coloquei já os mapas produzidos provenientes do treinamento que tivemos nesse ano com o sonar. Então, o primeiro delas é o mapa batimétrico, onde nós podemos extrair informações a respeito das profundidades do local, morfologia, variabilidade do terreno, principalmente em relação à sua rugosidade. E aqui eu destaco um parâmetro, o TRI, que é utilizado para medir essa rugosidade. Ele faz a diferença média entre o pixel central e as células circundantes. São análises baseadas na imagem. A segunda análise a ser feita é a análise baseada no backscattering. O backscattering são dados de intensidade do retroespalhamento acústico e eles são utilizados para classificar e caracterizar o tipo de fundo. Existem 2 análises possíveis de serem feitas utilizando esse tipo de dado. São as análises baseadas na imagem, que é aqui a primeira delas. Você consegue fazer uma associação entre a força dessa intensidade de retorno acústico e as propriedades geotécnicas do fundo, onde são característicos de fundo mole, baixo retorno acústico, e de fundo duro, rochoso, recifes, alta intensidade de retorno acústico. Então você consegue inferir características como dureza, rugosidade e tipo de substrato. A segunda análise também serve para caracterizar o tipo de fundo, mas ela é baseada no sinal. Ela leva em consideração a dependência angular da força do backscattering de acordo com o ângulo de incidência do seu feixe. E também leva em conta a diferença de forma e amplitude desse sinal na caracterização da resposta acústica. A terceira análise é decorrente do mosaico sonográfico, que é uma imagem realmente do fundo, onde você pode identificar feições e recifes, formas de leito, rugosidade e textura. Então, a análise desses dados geofísicos serão utilizados para fazer, no final, uma segmentação supervisionada, que seria juntar os dados abióticos das minhas 3 áreas, através de videotransectos, com essa análise dos dados geofísicos, seja baseada na imagem, seja baseada no sinal, e fazer divisão em classes acústicas distintas,
Por isso que se chama segmentação supervisionada, porque leva em conta primeiramente os dados bióticos, provenientes de informações in situ. Então, a partir dessa divisão em classes acústicas, iremos fazer uma análise comparativa dos recifes em fase construtiva, dos recifes em mudança de fase e do recife invadido pelo coral-sol. Meus agradecimentos. Olá, me chamo Carolina Mendes, mestrando do curso de pós-graduação em Geologia da UFBA, sob orientação da professora Zelinda e com orientação do professor Igor. Irei apresentar nosso projeto, a resistência e a resiliência dos corais construtores dos recifes da Baía de Todos os Santos às anomalias térmicas. Bom, o recife pode ser definido como uma formação rochosa no nível do mar ou submersa, e os recifes de corais são aqueles construídos por organismos marinhos de esqueleto calcário, que são os corais. O Brasil possui os únicos recifes de corais do Atlântico Sul, e eles constituem um ecossistema extremamente rico e diverso, fornecendo abrigo, alimento, até matéria-prima para a indústria farmacológica. Então eles possuem valor ecológico, social e econômico, por isso a saúde desses recifes nos afeta diretamente. Porém, os corais estão ameaçados pelo fenômeno do branqueamento, que danifica os recifes de coral, podendo ocasionar a morte deles. Esse fenômeno pode ter como causa um aumento na temperatura das águas, e não são todos os corais do Recife que morrem. Colônias dispersas têm capacidade de resistir ao estresse no branqueio, elas são resistentes. Já os corais que branqueiam podem se recuperar, a depender do tipo e da gravidade do estresse, apresentando então resiliência ao branqueamento. Considerando o aquecimento global, são esperados eventos de ondas de calor mais frequentes e mais intensos, por isso é essencial monitorar os recifes de corais, principalmente na Bahia, já que ela apresenta uma forte relação entre os eventos de branqueamento e os eventos de anomalia térmica. Em 2019, o NOAA, uma agência americana que monitora oceanos, emitiu para a Baía de Todos os Santos o alerta de branqueamento de maior nível, que é quando há possibilidade de morte de corais. Então, dentre os recifes internos da Baía de Todos os Santos, estamos estudando as espécies de corais que estão presentes nesses 3 recifes: Recife Ilha dos Frades Sul, Pedra do Dentão e Pedra do Caginal. Com isso, o objetivo do projeto é avaliar quais os efeitos do branqueamento nos recifes de corais durante esse forte evento de anomalia térmica de 2019 e, posteriormente, responder se o branqueamento dos corais será capaz de afetar a produção de carbonato de cálcio do sistema sedimentar da Baía de Todos os Santos. Dos recifes internos, as espécies mais abundantes são Mucismilia híspida, Montracea cavernosa e espécie do gênero Siderastrea, sendo que a Montracea cavernosa é a espécie dominante. Os mergulhos foram realizados de acordo com o protocolo para monitoramento dos recifes e ecossistemas coralinos, que ele é adaptado do protocolo AGRA. As condições dos corais foram avaliadas ao longo de 2 transectos aleatórios de 10 metros de comprimento por 1 metro de largura, então cobrindo uma área de 20 metros quadrados. Eu destaco aqui parâmetros de número de colônias vivas, que são contadas colônias de coral a partir de 3 centímetros de diâmetro, e os percentuais de branqueamento e mortalidade, que são estimados visualmente também. O branqueamento fraco ele é considerado quando a colônia está pálida, enquanto que no branqueamento forte, a colônia inteira tem que estar completamente branca, ou então a parte afetada tem que estar completamente branca. E para avaliação da mortalidade, os corais que estiverem recobertos por outros organismos são considerados como morte antiga, e aqueles corais que ainda apresentam a estrutura do próprio corpo recobrindo o esqueleto, então significa que a morte dele foi mais recente. Em Ilha dos Frades Sul, por exemplo, temos a distribuição das espécies em função do tamanho delas para 2016 e 2019. A maioria das colônias possuíam entre 13 e 20 centímetros de diâmetro, e podemos ver aqui que o branqueamento forte, em preto, ele atingiu colônias maiores em 2019. E também a mortalidade recente, com essas linhas vermelhas, foram superiores em 2019 quando comparados a 2016. Sendo que o branqueamento forte ele aumentou em 77% em 2019. Bom, resumidamente, de 2016 para 2019, o branqueamento forte de 22% passou a atingir 60% das colônias de corais encontradas. A quantidade de colônias com mortalidade recente também aumentou, atingindo 21% das colônias em 2019.
Vimos que mais da metade das colônias de corais registradas em 2019 sofreram branqueamento forte. Isso é importante porque essa categoria de branqueamento está associada a uma maior vulnerabilidade do coral ao agente estressor, que pode resultar na morte da colônia, e de fato em 2019 a mortalidade recente foi maior e ocorreu em 21% das colônias. A distribuição das colônias de corais de acordo com a classe de tamanho nos ajuda a entender as respostas desses organismos às anomalias térmicas, porque a cada evento de variação climática teremos uma estrutura diferente dessa população de corais. E isso vai nos ajudar a conceber modelos de resposta dessas espécies às anomalias, auxiliar então na prevenção e conservação dos recifes de corais. Referências utilizadas nessa apresentação e meus agradecimentos à CAPES, CNPq, FAPESB e ao programa de pós-graduação em Geologia da UFBA. Olá, meu nome é Jéssica Rios, mestrando do programa de pós-graduação do Instituto de Geociências da UFBA. Vou falar um pouco sobre o meu projeto, que se chama Taxonomia de Ostracodes e Paleoambiente da Formação Itaparica, do Cretáceo Inferior, na Bacia do Recôncavo, Bahia, Brasil. Este projeto é apoiado pela CAPES como financiadora, pelo Laboratório de Oceanografia Geológica do Instituto de Geociências da UFBA, o qual meu orientador Ricardo Meirelles é responsável, e pela Petrobras, a qual forneceu todo o material fóssil e informações de poços para o desenvolvimento desse trabalho, representada pelo meu co-orientador Celso Ximenes. O trabalho foi desenvolvido através da análise taxonômica de ostracodes da formação Itaparica, coletados em 10 poços, nos quais a litologia também foi utilizada para auxílio da interpretação paleoambiental. A Bacia do Recôncavo é uma bacia tafrogênica mesozoica, sendo um braço abortado da junção tríplice, consequente da ruptura do tipo rift do supercontinente Gondwana, separando a América do Sul da África. A formação Itaparica data do Cretáceo Inferior, mais precisamente do Berriasiano ou Andar Rio da Serra. Ela é caracterizada como uma fase de acomodação da fase rift, sendo paleoambientalmente interpretada como lacustrina com incursões deltaicas na porção norte da bacia. Ela é composta por arenitos, siltitos, calcários e folheiros. Os principais resultados da taxonomia de ostracodes evidenciaram a presença de ostracodes límnicos, de ambiente lacustre, atribuídos a princípio ao gênero Cypridia e Pterocynoeco. Neste trabalho, com a atualização dos dados taxonômicos em escala de gênero e espécies, as espécies a princípio dadas como 6, atribuídas ao gênero Cypridia, foram neste trabalho reclassificadas como 4 gêneros. O primeiro deles é o Kegelina, com as espécies Kegelina kegeli, Kegelina depressa, Kegelina armata e Kegelina brevicornis, de acordo com o trabalho de Neto e colaboradores de 2014. Um dos gêneros Cypridia foi reclassificado para Praecypridia, uma fase evolutiva anterior ao gênero Cypridia, como Paracypridia acuta, mantendo-se somente a taxonomia do Cypridia brevicornis nesse gênero. 2 outras espécies de Pterocynoecum foram originalmente classificadas para a formação com base em critérios que assumem forte endemismo e com base em ornamentações superficiais de carapaça. Em 2011, um trabalho elaborado por Sames evidenciou que critérios que assumem forte endemismo para a espécie Pterocynoecum, bem como de diferenciação das espécies por ornamentação, são errôneos, devendo ser usada a morfologia geral da carapaça para a diferenciação das espécies. A partir disso, as espécies anteriormente entendidas como Pterocynoecum varietuberatum e Pterocynoecum varietuberatum proximum são entendidas neste trabalho, na verdade, como variações ornamentais de uma espécie conhecida como Pterocynoecum phytoni, por apresentar alta compatibilidade morfológica de carapaça, além de características gerais de idade e ambiente com a mesma. A presença do Pterocynoecum, uma espécie que precisa de corpos permanentes de água, porém com alta adaptabilidade de salinidade, confirma a contribuição transgressiva e também fluvial do Lago Itaparica. Ocorre uma maior tendência de abundância de número e de variedade de espécies de ostracodes nas camadas mais espessas em direção ao depocentro, que fica ao sul da bacia, também contendo menor contribuição siliciclástica. A análise de litologia e camadas dos poços permitiu entender também que o espessamento da formação Itaparica em direção ao depocentro da bacia evidencia uma deposição posterior à arquitetura meio-graben da bacia está estabelecida, classificando a mesma como pertencente às fases iniciais do rift e não pré-rift, como assumidos em algum trabalho. Esta hipótese do pertencimento à fase rift da formação Itaparica também é sustentada pelo trabalho de Wiederke em 2010, e esses são os principais resultados do meu trabalho.
O tema desse projeto é Registro Multiproxy de um coral escleractíneo como ferramenta na reconstrução das condições ambientais e comportamento da descarga do Rio São Francisco, Nordeste Brasil, no último século. Esse projeto é orientado pelo professor Dr. Rui Kikuchi. Os corais são tidos como importantes arquivos naturais para o oceano tropical, devido ao seu potencial em registrar as condições ambientais do local que está se desenvolvendo. Esses registros podem ser obtidos por meio dos proxies ou indicadores ambientais geoquímicos. À medida que o coral cresce, ele registra as condições climáticas e oceanográficas desse local. No esquema ao lado, mostra em branco a parte de carbonato de cálcio, o esqueleto de carbonato de cálcio, e em colorido a parte viva ou mole do coral. Então, à medida que o coral cresce, ele incorpora esses proxies ou indicadores ambientais em seu esqueleto. Por sua vez, esses proxies, eles são alterados ou influenciados por diversos parâmetros ambientais. No caso do delta oxigênio 18 e estrôncio cálcio, eles são influenciados pela temperatura. Por isso, são utilizados como indicadores na reconstrução de temperaturas pretéritas. O delta carbono 13, ele serve como indicador ambiental para a cobertura de nuvens, atividade fisiológica e antropogênica, e o bário cálcio para a reconstrução no padrão da descarga do rio. Sabendo do potencial dos corais em registrar mudanças nas condições climáticas e oceanográficas, o projeto traz o seguinte questionamento. Os corais que se desenvolvem sob a influência da foz do Rio São Francisco poderiam registrar mudanças na descarga do rio ao longo dos anos? Esse projeto tem como objetivo geral reconstruir e avaliar as condições ambientais e o comportamento da descarga do Rio São Francisco a partir de 4 indicadores ambientais, que compõem o esqueleto da espécie de coral Siderastrea stellata ou Montastrea cavernosa no decorrer do último século. Os objetivos específicos são 3. Determinar a idade e taxa de crescimento dos testemunhos de corais, avaliar o delta carbono 13 e razão baro-cálcio como indicador ambiental para a descarga de rio e calibrar um paleotermômetro usando os dados da temperatura da superfície do mar e delta oxigênio 18 e estrôncio cálcio incorporado no esqueleto dos corais. A área de estudo deste trabalho é o município de Pirambu, situado no estado de Sergipe e identificado no mapa por esse ponto em vermelho. Os corais que crescem nessa região se desenvolvem sob influência do Rio São Francisco, que está representado no mapa por essa linha em azul próximo do ponto vermelho. Bem, serão coletadas 3 colônias da espécie Siderastrea stellata ou Montastrea cavernosa, e dessas colônias serão feitas lâminas, como mostra na imagem abaixo, uma lâmina da espécie Siderastrea stellata de um outro projeto, e a próxima etapa é a amostragem de carbonato. Essa amostragem ela é feita em resolução de 0,5 milímetro, está identificado por essa linha em vermelho, e esse material retirado é utilizado nas análises geoquímicas. A primeira etapa das análises é a isotópica, que será realizada no Laboratório de Física Nuclear da UFBA, e em seguida será feita as análises de elementos traços, em 2 momentos. O primeiro será no laboratório da Universidade de Maryland ou Miami, nos Estados Unidos, e a segunda etapa da análise de elementos traços será feita no Instituto de Geociências da UFBA. Com a realização desse projeto, é esperado 3 resultados principais. O primeiro é a aquisição de um registro multiproxy, extraído de esqueletos de corais, acerca do comportamento da descarga do Rio São Francisco no último século. O segundo resultado é a obtenção de um registro confiável das condições ambientais para a área de estudo no mesmo período de tempo, e o terceiro é uma calibração de um paleotermômetro confiável para a reconstrução da temperatura em Pirambu. E em relação ao impacto previsto do projeto, sendo uma área de grande valor ambiental e socioeconômico, os dados obtidos no proposto trabalho podem contribuir para que gestores e a própria comunidade tracem ações para mitigar os possíveis impactos ocorridos e também nortear sobre cenários futuros diante das mudanças climáticas e interferência antrópica. Para a execuibilidade deste projeto, será utilizado a infraestrutura disponível no Laboratório de Recifes de Coral e Mudanças Globais
do Instituto de Geociências da UFBA. Esse projeto está inserido no INCT Ambitropic, que irá custear o campo e as análises geoquímicas, e também tem a contribuição da FAPESB por meio da concessão da bolsa de doutorado. Olá, eu sou André Ramos Costa e vou apresentar o trabalho intitulado Foraminíferos bentônicos como indicadores ambientais em áreas sob influência de emissários submarinos no litoral norte da Bahia. Esse trabalho ele é um tópico dentro da minha tese de doutorado. Então, os foraminíferos bentônicos eles são protistas marinhos, portadores de uma carapaça calcária e que permanecem no sedimento após a sua morte. São sensíveis às variações ambientais, sejam elas naturais ou antropogênicas, tais como as alterações dos parâmetros físicos e químicos dos oceanos. Cada vez mais eles têm sido utilizados como indicadores ambientais, especialmente em ambientes poluídos, onde a sua sensibilidade aos poluentes pode ser expressada por modificações estruturais de suas assembleias. Então, o objetivo deste trabalho visa a caracterização ambiental e ecológica acerca das assembleias de foraminíferos bentônicos na escala espaço-temporal em uma área sob efeitos de emissários submarinos no litoral norte da Bahia. O estudo é realizado em uma região da plataforma continental, na Praia da Arembepe, em Camaçari, na presença do emissário submarino da CETREL, que é a empresa que faz o tratamento e a disposição do efluente, que é proveniente do esgoto orgânico do polo petroquímico. Na área do entorno do emissário foram distribuídos 10 pontos de amostragem, onde foi feita a dragagem para a obtenção do sedimento, desse sedimento fazer a retirada dos organismos que são objeto de estudo, que nesse caso são os foraminíferos. As amostragens foram sazonais, considerando o período seco e o período chuvoso para os anos de 2010 e 2018, onde o material da dragagem, ou seja, as amostras de sedimento, passou por um processo de tratamento, onde foram lavadas em peneiras sobrepostas e depois secadas em estufa a 60 graus Celsius. Esse material passou por um processo de triagem, com o intuito de obter 300 espécimes de foraminíferos bentônicos, que posteriormente passou por um processo de identificação taxonômica, permitindo fazer a análise de estimativas de parâmetros de comunidades, como a riqueza, a abundância e os índices ecológicos, que posteriormente serão correlacionados com os parâmetros ambientais físico-químicos, sedimentológicos e geoquímicos, através da integração estatística, com o auxílio das análises multivariadas e pacotes estatísticos, permitindo o diagnóstico ambiental através da descrição dos ambientes, do reconhecimento ecológico das espécies e as respostas ambientais previstas de acordo com a metodologia do trabalho. Como resultados parciais, foram encontrados até o momento 12.173 espécimes de foraminíferos distribuídos em 96 táxons, com destaque para apenas 6 espécies como principais, que são a Amphisteginas gibosa, o Peneropelis carinatus, a Archaias angulatus, a Quinqueloculina lamarckiana, a Amphistegina lessone e a Levipeneropelis proteus. Ambas ocorrem em todo o período amostral, independente da espacialização, e temporalidade, e somadas representam 74% da abundância total dos indivíduos amostrados. Essa associação ela é indicadora de ambientes de plataforma continental de águas rasas e mornas, que é um indicativo de que são espécies autóctones. O índice de Bray-Curtis indica que existe uma alta similaridade na composição das espécies, revelando uma homogeneidade na distribuição espaço-temporal das assembleias, e mesmo com a formação de 3 distintos grupos e havendo diferença entre eles, a similaridade está sempre superior a 80%. Isso pode estar indicando uma alta adaptação dos organismos na área de estudo. Mas é uma resposta muito superficial e precisa de aprofundamento. Por fim, a disposição dos efluentes através de emissários submarinos, mesmo que previamente tratados, não os isentam de serem potenciais fontes de impacto ambiental. Assim, a proposta de pesquisa ela contribui na compreensão da dinâmica sedimentar da plataforma continental da região, fornecendo informações inéditas sobre os processos ecológicos dos componentes biogênicos marinhos. E é aí que reside a inserção social do trabalho, que é a compreensão dos aspectos biogênicos, sedimentares e as respostas aos efeitos ecológicos das adversidades ambientais. Elas são fundamentais para subsidiar o monitoramento contínuo da região e assim prognosticar quanto às futuras alterações e novos desafios relacionados à gestão destes ecossistemas sob a influência de emissários submarinos na região do litoral norte da Bahia. Obrigado.
Honorata, e hoje eu estou aqui para apresentar minha tese de doutorado, Os Dados Espaciais, a tese intitulada Caracterização do Estuário do Real, com base na cinecologia de foraminíferos, litoral norte da Bahia, Brasil, sob a orientação da professora Altair de Jesus Machado e do co-orientador professor Geraldo Marcelo Pereira Lima. O trabalho em estudo ele foi feito em uma área estuarina. Estuários são ambientes costeiros com conexão com o mar e que vivem sofrendo ações antrópicas devido a atividades de pesca, atividades industriais e atividades turísticas. Boa parte dessas ações antrópicas que os estuários vêm sofrendo podem ser detectadas por meio de bioindicadores ambientais. Um dos bioindicadores muito utilizados em estudos costeiros são os foraminíferos, que são organismos protozoários muito sensíveis a essas variações e também variações de parâmetro físico-químico, variações naturais, oriundas mesmo do meio ambiente. Com base nisso, o objetivo desse trabalho foi caracterizar a região estuarina do Rio Real com base na cinecologia de foraminíferos e dados de sedimento. A área de estudo ela compreende o estuário do Rio Real, que fica na divisa entre os estados de Bahia e Sergipe. Foram coletadas 75 amostras de superfície, essas 75 amostras coletadas no período chuvoso, e 8 amostras de superfície também coletadas no período chuvoso e no período seco. Bom, o trabalho ele pautou-se na coleta das amostras por meio de um vanvim. A gente fixou esses organismos com roda de bengala e conservou em gelo. Em laboratório foi feita a lavagem, depois a secagem com a estufa e a pesagem do material por meio de uma balança de semi-precisão. Tratamento geoquímico envolveu análise granulométrica por meio de um conjunto de peneiras, matéria orgânica e metais pesados. E a confirmação das espécies ela foi feita por meio de uma lupa estereotrópica e as fotografias por meio de um microscópio eletrônico de varredura. Ao final, foi feita uma análise ambiental integrando os dados bióticos com os dados geoquímicos. Boa parte desses dados eles foram analisados e hoje nós temos os resultados parciais. Dentre eles, nós detectamos que boa parte dos metais traço, apenas o magnésio e o ferro, encontrados acima do limite estabelecido pelos órgãos de referência. O magnésio ele apresentou valores acima em ambos os períodos no ponto 3, um ponto próximo à foz, o que indica que provavelmente deve ser o aporte marinho. Enquanto que o ferro ele teve valores elevados em ambas as campanhas no ponto 8, um ponto mais adjunçante do estuário, mais dentro do estuário, o que leva a gente a acreditar que provavelmente essa contaminação pontual deve-se a atividades econômicas que são desenvolvidas na região, como a cassinicultura, a indústria e outras atividades econômicas que podem ser, talvez, o principal motivo desse ferro ter aparecido com altos valores no ponto 8. Em termos de espécie, no período chuvoso, a gente detectou 76% das amostras trocamina inflata, o que é corroborado porque é uma espécie típica de ambiente estuarino e a salinidade comprova isso, pois a água ela é salobra, a salinidade é um pouco baixa e também o ambiente é mal oxigenado, de acordo com a resolução CONAMA, os dados de oxigênio dissolvido estão abaixo desse limite. Em relação ao período seco, a gente encontrou várias espécies marinhas, como a Quiqueloculina lamarckiana, Anônio cincensis, Peneropolis proteus e Quiqueloculina bicornis. Essas espécies elas são corroboradas pelos dados de granulometria, que apresenta para a gente que a areia fina foi a areia predominante nesse estuário, confirmando aí que essas espécies foram transportadas devido à hidrodinâmica ser alta. Em relação à trocamina inflata e trocamina SP, ela volta a aparecer no comportamento do estuário no período seco, evidenciando que a salinidade continua baixa e a água continua salobra, pré-requisito para a existência dessa espécie no ambiente estuarino. As principais conclusões que nós chegamos é que as altas concentrações de magnésio em ambos os períodos pode ter sido por conta de aporte marinho, as altas concentrações de ferro pode ter sido por conta de atividades industriais, agrícolas ou de cassinicultura, e o predomínio das espécies de foraminíferos, com exceção da trocamina, sugere realmente um ambiente de alta energia, uma vez que a maior parte dessas espécies são típicas de ambiente marinho e não de ambientes estuarinos. A importância social desse trabalho é oferecer uma base científica confiável para que se possa aplicar eficazmente o gerenciamento ambiental costeiro, aprimorando medidas de gestão e educação ambiental que visem incentivar o uso sustentável e consciente dos recursos naturais do estuário do Real pelas comunidades pesqueiras e ribeirinhas. No mais, apenas esses dados foram Olá a todos, eu sou Lucas Rocha e é um prazer estar participando da 7ª oficina de avaliação e acompanhamento discente nesse nosso novo formato.
Aqui irei apresentar parte dos resultados obtidos no meu trabalho de doutorado, parte essa intitulada Tubastrea tagucensis, também conhecido como coral-sol, tridimensionalidade do espaço recifal e modificações ecossistêmicas. Minha orientação é realizada pelo professor Rui Kikuchi. Então, pessoal, diversos estudos por todo o mundo têm evidenciado que espécies exóticas representam um grande risco à biodiversidade dos mares e oceanos. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade local, temos aqui o coral-sol. É uma espécie nativa da região do Indo-Pacífico e que foi introduzido na costa brasileira nos anos 80 através de navios e plataformas. Essa espécie é considerada não construtora de recifes, apresenta crescimento acelerado e tem também um alto desempenho competitivo, principalmente quando comparado às espécies nativas locais. As colônias de coral-sol também se diferenciam das principais espécies nativas de corais da nossa região por apresentar um formato tridimensional bastante irregular e projeção vertical dos seus coralitos. Os modelos digitais das colônias que vocês estão observando evidenciam a diferença na geometria do coral-sol e de uma espécie de coral maciço da nossa região. Apesar do crescente número de relatos do coral-sol na costa brasileira, pouco se sabe ainda sobre sua relação com a morfologia dos recifes invadidos e sua possível repercussão nas comunidades associadas. Nossa área de estudo nesse trabalho é o Recife dos Cascos, localizado na parte externa da Baía de Todos os Santos, costa leste do Brasil. Como característica principal, pode-se dizer que esse recife é formado por inúmeros PETs, ou blocos, ficam espaçados irregularmente, tendo como profundidade média na base 21 metros e no topo dos PETs 16,8 metros. Possui uma comunidade bentônica bem estabelecida, com presença de algas coralináceas, incrustantes e ramificadas, macroalgas, esponjas, assídeas, briozoários, octocorais e corais. Esse foi o primeiro recife natural, e essa é uma particularidade bastante interessante, onde o coral-sol foi relatado no Brasil, inclusive com a existência de uma zona atualmente dominada por esse coral, onde sua cobertura chega a quase 35% da área total do substrato. Então, quais são as perguntas científicas que norteiam o presente trabalho? A primeira delas é se há uma relação do coral-sol com a rugosidade do topo de um recife invadido, e no caso aí o Recife dos Cascos, ou seja, se há uma possibilidade do coral-sol modificar ou influenciar de alguma maneira a complexidade estrutural em um recife natural. E essa seria uma complementação da primeira pergunta. E a segunda pergunta, que tem relação direta com a primeira, é: havendo essa relação, como os peixes recifais dessa região têm se comportado ou vão se comportar? Como os grupos funcionais se comportam na presença do coral-sol e da geometria inerente à forma natural das suas colônias? Dito isso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a relação do coral Tubastrea tagucensis, no caso coral-sol, com a complexidade estrutural de um recife natural na costa leste do Brasil, bem como sua potencial influência na assembleia de peixes recifais locais. E de modo a levantar os dados necessários, foram realizados 40 transectos lineares no topo dos PETs do Recife dos Cascos. Em cada um desses transectos foi utilizada uma sonda profundimétrica capaz de parametrizar a complexidade estrutural em valores de rugosidade digital. Em seguida, foram feitos vídeos de alta resolução para estimar a cobertura percentual dos principais grupos bentônicos e, por fim, a riqueza e a abundância dos peixes foi estimada através de ciências visuais. E como resultado das regressões múltiplas aplicadas, foi possível observar que há uma relação direta entre a rugosidade do recife e a cobertura percentual de coral-sol, representado nesse gráfico mais à esquerda. O mesmo não foi observado para as espécies nativas, o que para a gente foi uma surpresa. Observamos também que diferentes grupos funcionais de peixes responderam diferentemente à cobertura percentual de coral-sol. Por exemplo, os herbívoros territoriais e os planctívoros estiveram positivamente correlacionados, como vocês podem ver nesses dois gráficos superiores, enquanto os herbívoros errantes e os onívoros mostraram-se negativamente correlacionados, como explicitado nos gráficos inferiores. E a partir dos dados analisados, é possível concluir que a introdução do coral-sol em recifes naturais tem potencial de gerar novas conformações geométricas e padrões de rugosidade, principalmente considerando escalas submétricas. Ao mesmo tempo, é esperado que determinadas espécies sejam beneficiadas, claro que por esses novos padrões que estão sendo criados, em detrimento de outras espécies. Por fim, pessoal, é importante salientar que bastante esforço e recurso tem sido investido no entendimento da problemática que envolve o coral-sol. E com esse trabalho, nós estamos tentando elucidar lacunas do conhecimento que permitam a melhor aplicação dos escassos recursos voltados ao gerenciamento costeiro, isso principalmente relacionado ao manejo de espécies marinhas exóticas de uma forma mais ampla. Agradeço bastante a atenção de todos, espero que tenham gostado dessa apresentação e até uma próxima oportunidade. Olá, meu nome é Mariana Medeiros,
Sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geologia. O título do meu trabalho é Efeito do aumento da temperatura da água sobre o desenvolvimento do coral-sol. Estudo experimental com o coral invasor Tubastrea coccinea, Lesson 1829. Esse trabalho é orientado pela professora doutora Zelinda Leão e co-orientado pela doutora Marília Oliveira. A globalização e o consequente aumento do comércio internacional são os principais responsáveis pela dispersão de espécies marinhas em todo o mundo. O aumento dos eventos de bioinvasão nas últimas décadas tem sido diretamente relacionados a esse fato. As consequências da bioinvasão incluem principalmente a perda da biodiversidade, a alteração dos serviços ecossistêmicos e impactos severos na economia. Entre os organismos recifais, os corais não representam um grupo com ampla representatividade quando se trata de espécies invasoras. Entretanto, nos anos 80, os corais Tubastrea coccinea e Tubastrea tagusensis invadiram com êxito o Atlântico Sul e desde então vem ampliando sua distribuição de forma rápida e eficiente ao longo da costa brasileira como bioinvasores bem-sucedidos. Popularmente conhecidos como coral-sol, esses corais são originalmente do Indo-Pacífico, são aermatípicos e azooxantelados. Para este estudo, será utilizada a espécie Tubastrea coccinea, que está ilustrada na foto abaixo. Os principais construtores dos recifes coralinos são os corais hermatípicos. Contudo, evidências apontam que em situações específicas, os corais aermatípicos podem contribuir para o processo de bioconstrução dos recifes. Entretanto, informações sobre as características de crescimento e o metabolismo desses organismos e como eles respondem a situações de estresse, como a elevação da temperatura da superfície do mar, ainda são incipientes na literatura. Com base nisso, no presente estudo, colônias do coral Tubastrea coccinea serão coletadas em um substrato artificial localizado na região sul da Baía de Todos os Santos. Esse tipo de substrato é comumente colonizado por colônias dessa espécie. O objetivo geral desse trabalho é avaliar o efeito do aumento da temperatura da água sobre a espécie de coral Tubastrea coccinea a partir de experimentos manipulativos em aquário. Os objetivos específicos são avaliar o efeito do aumento da temperatura da água sobre a taxa de calcificação de colônias do coral Tubastrea coccinea, analisar os efeitos do estresse térmico sobre o desenvolvimento dos espécimes e determinar a relação existente entre a temperatura da água e o metabolismo desses corais. Para a realização dos experimentos, serão coletadas 12 colônias de Tubastrea coccinea com tamanhos aproximados de 3 a 5 centímetros de diâmetro na parte inferior de um pier, localizado na Marina do Comércio, a 1 metro de profundidade. Os experimentos serão realizados no sistema de aquários instalado no Laboratório de Estudos dos Recifes de Coral e Mudanças Globais, o RECOR, no IGEA-UFBA. Para isso serão utilizados 2 sistemas aquários cubas, denominados B e C. No aquário B, as colônias serão mantidas sob condição controle, com temperatura da água a 26 graus Celsius durante todo o experimento. No aquário C, as colônias serão mantidas sob condição de estresse térmico, a uma temperatura constante de 30 graus. As colônias serão mantidas imersas em água salina sintética e alimentadas 2 vezes por semana com náuplios de artêmia salina. Serão realizados 2 experimentos, cada um com a duração de 8 semanas. A taxa de calcificação líquida das colônias será determinada semanalmente por meio da técnica da anomalia da alcalinidade da água e do peso flutuante. A taxa de respiração será aferida através da mudança na concentração de oxigênio dissolvido na água durante simulações controladas de claro e escuro. Uma rodada teste de curta duração mostrou que a técnica da deriva da alcalinidade é adequada para mensurar a taxa de calcificação das colônias de Tubastrea coccinea para períodos de incubação de 4 horas. A técnica do consumo de oxigênio é ideal para incubação de 2 horas. A técnica do peso flutuante mostrou eficiência para mensurar o peso das colônias após 7 dias de manutenção dos exemplares em aquário.
Levando em consideração que os recifes de coral constituem uma importante fonte de renda para populações costeiras e que o desenvolvimento de Tubastreia coccínea afeta a estrutura de plataformas de petróleo, piers e estaleiros, gerando elevados custos de combate e prevenção às incrustações, torna-se primordial o conhecimento a respeito dos processos de crescimento dessa espécie e o entendimento de como a elevação da temperatura da superfície do mar pode atuar nesse processo. Esses dados servirão de subsídios para a elaboração de programas de proteção e combate ao coral Tubastreia coccínea na costa do Brasil. Esse trabalho tem apoio do Laboratório de Estudo dos Recifes de Coral e Mudanças Globais e do CNPq através da concessão da bolsa de doutorado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivan de Mesquita Barashivich. Eu sou aluno da pós-graduação em Geologia da UFBA. Sou geólogo formado pela UFES e hoje vim falar um pouco sobre o meu trabalho. O tema da minha dissertação é a interpretação por sensoramento remoto de sistemas deposicionais subaquosos na superfície de Marte e meu orientador é Michel Rousse. Uma breve introdução sobre Marte. Marte era um planeta muito semelhante à Terra no passado. Eles são ambos planetas telúricos, ou seja, planetas rochosos. Marte é o quarto planeta em distância do Sol. Ele tem aproximadamente metade do raio que o nosso planeta tem, que dá 3.388 quilômetros. Ele tem 11% da massa da Terra e, em algum momento no passado, um evento ocorreu que ele perdeu boa parte de sua atmosfera por conta de ter perdido seu campo magnético. Um dia lá equivale a 24 horas e 37 minutos e ele possui 2 luas. A área de estudo é a superfície de Marte e nós vamos dar enfoque na parte de sedimentação subaquosa, ou seja, subaquosa abaixo d'água, que ocorreu na sua superfície e ao decorrer desses milhões, milhares, milhões, bilhões de anos, ela deixou feições, mesmo tendo desaparecido a água da superfície há muito tempo, ainda existem feições que podem ser mapeadas em sua superfície, como deltas, rios, lagos. Isso é o enfoque do nosso trabalho utilizando o sensoramento remoto, que é a análise de dados à distância, ou seja, imagens, fotos, dados tanto físicos quanto químicos, fornecidos especialmente pela NASA e pelo Serviço Geológico Americano, e utilizando também o software do Google Earth Pro. Aqui nós temos um exemplo de vários pequenos deltas ou leques aluviais que estão alinhados, desembocando no mesmo lugar. Isso quer dizer que isso pode fazer parte de um sistema de rios antigo, que desembocava nessa região, ou então um sistema de leques que drenavam para cá, ou seja, aqui tem um alto topográfico e eles drenam para esse lado de cá. Todos esses pequenos lequezinhos que vocês enxergam são originários de feições de água, de sedimentação aquosa. Os objetivos: adquirir um maior entendimento sobre a sedimentação de Marte, especialmente a sedimentação subaquosa, que faz parte de uma área nova da geologia, que é chamada de geologia planetária, ou exogeologia, que, focando na sedimentação subaquosa, a gente vai ter um entendimento melhor e, utilizando esses dados, a gente vai comparar com o que nós temos aqui na Terra. Como a gente conhece muito aqui, fazendo a comparação entre o que ocorre aqui e o que ocorre lá, que são semelhantes, são análogos, por as leis da física serem universais, da física e química serem universais, nós podemos compreender melhor o que aconteceu lá, porque nós sabemos muito bem o que ocorre aqui e estudamos muito o que ocorre aqui. Compreender melhor esse contexto, a gente pode saber mais o que ocorreu sobre o planeta no passado, o que levou ele a ser o que ele é hoje, nós podemos tentar supor algum evento que possa ter ocorrido no passado que colaborou para ele ser o que ele é hoje. Aqui são alguns exemplos, por exemplo, esse aqui é o exemplo de um delta na região de Eólis. Aqui você pode ver todos os canais bem preservados, para onde ele migrou, o tamanho dele é de mais de 10 quilômetros. E aqui nós temos aqui um exemplo do delta do rio Orinoco. Também são feições muito semelhantes, os canais, onde ele desemboca, a forma. Eles são, como nós podemos dizer, são análogos. Eles são sistemas que ocorrem tanto aqui quanto lá de forma muito parecida. Aqui nós temos um canal meandrante
anastomosado, perdão. Isso aqui é uma porção do Rio Amazonas. Isso aqui é da região de Faeste dos Vales. Você vê esse sistema entrelaçado com ilhas que migram menos, é o padrão anastomosado. Aqui nós temos esse padrão meandrante, esse padrão sinudo é chamado de meandrante, tanto em Marte quanto na Terra, ele ocorre nos sedimentos e está preservado, ficou preservado, muito mais preservado do que a gente pode imaginar. Meu trabalho se insere na parte de inovação. A ideia é atrair atenção para a área, tendo um trabalho que seja fácil compreensão para todos, que você possa ver as imagens e os comparativos e entender. Isso que faça que atraia mais atenção para a área, divulgando informação de fácil compreensão, para que todos possam compreender todas as esferas e atraindo melhor mais atenção para o curso. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Matheus Campos Lucena, eu sou geólogo e estudante de mestrado no programa de pós-graduação em Geologia da UFBA. E eu vou apresentar para vocês o meu trabalho que é intitulado, meu projeto de dissertação que é intitulado como Geomorfologia Sísmica aplicada ao estudo de depósitos de fluxos gravitacionais na Bacia do Recôncavo, Bahia. É um projeto de dissertação que faz parte de um projeto maior pela empresa Geoparque, financiado por essa empresa, ao grupo de estratigrafia teórica e aplicada do Instituto de Geociências da UFBA, e eu tenho como orientador o professor Dr. Michel Russo. Esse trabalho da aplicação da geomorfologia sísmica ele é pioneiro na região nordeste do país. Não existe nenhum trabalho ainda publicado sobre a utilização dessa técnica para a identificação de depósitos em bacias sedimentares. Então, meu trabalho consiste na identificação desses depósitos, que podem ser debritos ou turbiditos, depositados na fase rift da Bacia do Recôncavo, aqui na Bahia. O modelo teórico adotado será a estratigrafia de sequências aplicada a bacias do tipo rift. E os objetivos específicos do meu trabalho é a análise estratigráfica sísmica através do mapeamento de sequências deposicionais e de tratos de sistemas formados durante a fase rift da bacia, delimitando possíveis armadilhas estratigráficas e estruturais, além do mapeamento de faces sísmicas identificativas dos depósitos de fluxos gravitacionais de sedimentos, como diques, canais e outros processos gravitacionais, e delimitar a geomorfologia sísmica e identificar a arquitetura deposicional a partir da análise de atributos sísmicos 3D. Então, o que é a geomorfologia sísmica? Geomorfologia sísmica é a identificação de relevos e superfícies enterradas que só podem ser identificadas a partir de aplicações de atributos sísmicos em blocos 3D, para que eu possa visualizar em 3 dimensões e obter imaginamento de um relevo enterrado, eu preciso dos blocos sísmicos 3D e não linhas sísmicas 2D, que muitas vezes é utilizado pela indústria de petróleo. Esse aqui é o fluxograma do meu trabalho, consiste inicialmente num levantamento bibliográfico sobre a geomorfologia sísmica, sobre os depósitos de fluxos gravitacionais na Bacia do Recôncavo. Foi feito também um treinamento do software que eu irei utilizar, que é o Kingdom, e carregado dados recebidos pela empresa Geoparque, como blocos sísmicos 3D e dados de poços, e pela ANP. Esses dados carregados no software serão processados e interpretados. A interpretação dos dados de poços, interpretação sísmica estrutural, interpretação sísmica estratigráfica, será feita a correlação sísmica-poço e a aplicação dos atributos sísmicos para a caracterização da geomorfologia sísmica da minha região. Será feita a integração desses dados para a elaboração de um relatório técnico-científico e a apresentação. Essa aqui é a localização da minha área de estudo, isso aqui é a Bacia do Recôncavo, a cidade de Salvador está aqui. E aqui é a imagem do software Kingdom mostrando quais são os blocos disponíveis no JETA que poderia utilizar para fazer meu trabalho. Atualmente eu estou nessa área mais a sul da bacia. Quais foram os resultados obtidos até agora? Foi feita a análise de cerca de 100 poços enviados pela ANP, em que foi delimitado os intervalos de depósitos de fluxos gravitacionais de sedimentos
né, nesses poços, para que futuramente seja feita a correlação, a amarração sísmica-poço, para poder marcar qual o intervalo, a profundidade desses depósitos e correlacionar com o tempo sísmico, para que eu possa marcar esses horizontes sísmicos de interesse. Também foi feita marcação de falhas e de horizontes sísmicos de interesse no bloco CX, que é um bloco mais a sul da bacia. Isso aqui é a tabela que foi feita com os 100 poços obtidos pela ANP, mostrando os intervalos com as profundidades de depósitos de fluxos gravitacionais de sedimento em cada poço. Isso aqui são linhas sísmicas do bloco CX, uma linha sísmica não interpretada, uma linha sísmica interpretada com horizonte de interesse e falhas, só para exemplificar para vocês. E quais serão os próximos passos do meu trabalho? A amarração sísmica-poço, a marcação dos horizontes nas profundidades desses depósitos para poder aplicar os atributos sísmicos e gerar a imagem de relevo, que é a geomorfologia sísmica, para obter esses resultados e elaborar um relatório técnico-científico. Esses aqui são os resultados pretendidos, imagens da bibliografia de Postamente, que mostra complexos de canais de fluxos gravitacionais de sedimentos a partir da aplicação desses atributos sísmicos. Então eu pretendo obter imagens como essa na bacia do Recôncavo, como mostra aqui a figura. Canais, isso aqui é um time slice e uma linha sísmica 2D mostrando o fluxo do turbidito. E é isso, muito obrigado a todos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas de Santana Menezes, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Geologia da UFBA. Meu trabalho é Geometria dos Sistemas de Falhas Longitudinais da Bacia do Recôncavo e Influência nos Movimentos de Massa de Salvador, Bahia. Meu orientador é o professor doutor Luiz César Correia Gomes. A cidade de Salvador é a primeira capital do Brasil e a terceira maior metrópole do país atualmente. Ela se deu a partir de um crescimento desordenado e um processo de ocupação irregular de suas encostas. Esse processo provocou um histórico elevado de movimentos de massa na cidade. Diversos estudos já foram realizados tanto no Instituto de Geociências quanto na Faculdade Politécnica da UFBA, em parcerias com entidades públicas de defesa civil e de fomento à pesquisa científica, com o intuito de entender por que e como ocorrem esses movimentos de massa. O substrato da cidade de Salvador está relacionado com o processo de abertura do Oceano Atlântico Sul, durante a quebra do supercontinente Pangeia, quando a América do Sul e a África se separaram. Essa separação deu origem a diversas bacias sedimentares do tipo Rift na margem leste do Brasil. Dentre essas bacias do tipo Rift, ocorreu também o Rift abortado do sistema de bacias Recôncavo-Tucano-Jatobá. A bacia do Recôncavo é geometricamente definida como um meio graben, limitado por falhas normais e transcorrentes, orientadas na direção N30 e N40, e por falhas transversais, orientadas na direção preferencial N150 graus. A geologia da cidade de Salvador resume-se a basicamente 3 domínios. O domínio 1, formado por depósitos sedimentares da bacia do Recôncavo, localizados mais a oeste, na região da Cidade Baixa. O domínio 2, também chamado de Alto de Salvador, formado por rochas do cinturão Salvador Esplanada Buquim, na região da Cidade Alta, com altitudes superiores a 60 metros. E o domínio 3, depósitos sedimentares da formação Barreiras e depósitos costeiros e aluvionários do Quaternário, na região leste da Cidade Alta, com altitudes inferiores a 30 metros. Esses 3 domínios são separados por basicamente 2 sistemas de falhas longitudinais, os sistemas de falha de Salvador e os sistemas de falha do Iguatemi. Sabemos então que o substrato da cidade de Salvador não é formado por um bloco único de rocha, mas sim por diversas unidades geológicas cortadas por estruturas. Então a pergunta levantada é: será que essas estruturas podem influenciar na ocorrência de novos movimentos de massa? Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é compreender a influência dos principais sistemas de falhas longitudinais da bacia do Recôncavo na ocorrência de movimentos de massa. Os objetivos específicos são compreender as características geométricas dos sistemas de falhas longitudinais da cidade de Salvador e analisar a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa relacionados com esses sistemas de falha. Esse estudo foi realizado utilizando análise cinemática a partir de redes estereográficas
igual área e hemisfério inferior, para representar o ambiente 3D em apenas 2 dimensões. Os mecanismos estudados se dão a partir de 3 tipos de movimento: o escorregamento planar, quando um bloco desliza sobre uma superfície; o tombamento flexural, quando um bloco rotaciona para frente em relação à face da encosta; e o mecanismo de escorregamento em cunha, quando a interseção entre 2 estruturas possibilita a ocorrência de movimento na direção dessa interseção. As estruturas foram medidas a partir de expedições de campo dentro da cidade de Salvador, onde foram identificadas diversas estruturas subhorizontais a subverticais e a interseção entre diversas estruturas que, de acordo com situações específicas, pode propiciar a ocorrência de movimentos de massa. A identificação dos planos de encosta foi obtida a partir do modelo digital de elevação, gerado por curvas de nível de 1 metro. Esse modelo digital de elevação possibilitou o mapa de declividade e, a partir do mapa de declividade, foi possível retirar as características geométricas dessas encostas presentes em Salvador. Até aqui foi identificado que nas encostas analisadas, o escorregamento planar pode ocorrer nas encostas a partir de 70 graus de mergulho. Já o tombamento flexural, a instabilização pode ocorrer nas encostas a partir de 50 graus de mergulho. E por fim, o escorregamento em cunha, a estabilização pode ocorrer nas encostas a partir de 40 graus de mergulho. Esse trabalho visa contribuir academicamente com conhecimento acerca das estruturas desenvolvidas no substrato de Salvador. E esse conhecimento pode ser útil na formação de políticas públicas de uso e ocupação de solo e gestão de riscos e desastres, especificamente os movimentos de massa. Geomecânicas em areniscas da formação Maracangalha, em Bom Despacho, nordeste da ilha de Taparica, na Bahia. Segundo a Energy Information Administration, o Brasil foi considerado como um dos detentores de reservas recuperáveis de reservatórios não convencionais, aumentando o potencial do mercado econômico e de energia. Reservatórios não convencionais são aqueles que possuem baixíssima permeabilidade que exigem estimulação para a produção de fluidos. De acordo com os dados divulgados, o Brasil é o 10º no ranking mundial de reservas tecnicamente recuperáveis de gás, com pelo menos 6,4 trilhões de metros cúbicos. A área deste trabalho está inserida na Bacia do Recôncavo no contexto do sistema de rifts intracontinentais de mesmos nomes, com bacias sedimentares de mesmos nomes. Os estudos realizados foram feitos nos depósitos aflorantes de rochas sedimentares da formação Maracangalha, na localidade de Bom Despacho, nordeste da ilha de Taparica, na Bahia. As rochas locais intercalam pacotes de arenito mais espessos com folheiros mais finos, dominados por arenitos sobre os folheiros. Os arenitos da formação Maracangalha são reconhecidos pelo seu potencial de armazenamento de gás na Bacia do Recôncavo, que representa até 30% do reservatório de gás desta formação. Este mapa mostra a área de estudo, onde foram divididas toda a extensão em 5 estações, e em cada estação foram feitas várias medidas nos afloramentos. No total, foram realizadas 712 medidas de fraturas. Entre as informações obtidas, houve abertura de fraturas, espaçamento entre elas, quantidade de fraturas por estrato e espessura desses estratos. As litofaces presentes na área de estudo incluem intercalações de folheiros e arenitos do membro pitanga com arenitos maciços fechados e finos a muito finos do membro caruaçu. Essa configuração litofaciológica dificulta a conectividade entre as redes de fratura e afeta a permeabilidade desses reservatórios, o que torna a produção de fluidos bastante complexa. Logo, a escolha do local de estudo foi motivada pela possibilidade de obter dados e medidas em campo nos afloramentos da formação Maracangalha. Por fim, o objetivo deste trabalho é o estudo dos parâmetros geomecânicos e estruturais impressos nos arenitos da formação Maracangalha, os quais também serão utilizados no reconhecimento do padrão de fraturas, bem como na associação com os esforços tectônicos regionais. Materiais e métodos. Foi composto por pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, análise geométrica e estatística das estruturas rúpteis, interpretação dos dados, discussão sobre os parâmetros geomecânicos e, por fim, haverá a elaboração da dissertação de mestrado.
Resultados obtidos. Lei de potência para a distribuição de frequência e entropia. A lei de potência é uma relação funcional entre duas grandezas, onde uma mudança relativa em uma grandeza resulta em uma mudança relativa proporcional na outra grandeza, ou seja, uma grandeza varia com a potência da outra. Então, as informações coletadas foram plotadas em gráficos frequência versus abertura, para interpretações seguindo a lei de potência e análise da entropia, que é a medida da desorganização em um sistema ao longo do tempo. Aqui podemos ver os dados, o gráfico da estação 1, onde foram medidas 298 fraturas. E, conforme veremos a seguir, em todas as estações obtivemos um padrão de gráfico. Aqui temos que a maioria das fraturas, mais de 60% nesse caso, possuem abertura entre 0,1 e 1 milímetro. E à medida em que vamos encontrando aberturas maiores, temos um valor relativamente menor de fraturas. E esse padrão, ele se repete por todas as outras estações, como podemos ver na estação 2, onde foram encontradas 122 medidas, estação 3 com 117 medidas, estação 4 com 46 medidas, e estação 5, com 139 medidas. Então, conforme estudado por Morrageri e Goldmundson em 2012, a parte mais horizontal da curva exponencial apresenta um distúrbio devido às flutuações no número de fraturas, ou na ausência delas, e às vezes mudanças bruscas nos valores. Portanto, o comprimento da região mais próxima do eixo horizontal, ou cauda, é uma distribuição que segue a lei de potência para a distribuição de frequência, e essa estará linearmente relacionada ao aumento da entropia. Para as populações de medida de abertura em fraturas, um comprimento de cauda mais longo aparece mais espalhado, apresentando valores de entropia elevados, quando comparados a um comprimento mais curto. Por fim, temos que a percolação de fluidos a partir da conexão entre as fraturas pode estar intimamente relacionada à distância entre elas e à pressão do fluido agindo sobre essas estruturas. Quando as distâncias entre as fraturas são pequenas, há uma boa probabilidade de desenvolvimento de novas fraturas, que irão conectar as existentes formando segmentos de fratura maiores e redes interconectadas capazes de transportar fluidos. Gráficos espaçamento versus espessura também serão levantados a fim de estudar a possibilidade de relação entre as características das camadas mecânicas e o desenvolvimento de rede interconectada capaz de permitir um fluxo de fluidos em um sistema estratificado e heterogêneo. A importância social da pesquisa está em o estudo realizado visa entender o comportamento de fraturas em um sistema estratificado e a probabilidade da formação de redes interconectadas que permitam o fluxo de fluidos. Tal análise pode ser aplicada para o setor de óleo e gás, bem como para a explotação de água subterrânea em um sistema fraturado. Olá a todos, eu me chamo Rebeca de Jesus Barbosa e vou apresentar meu projeto de doutorado intitulado Modelagem Física Análoga de Bacias Sedimentares Transestensionais, comparação com as bacias da margem equatorial brasileira, desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Luiz César Corrêa Gomes. No Brasil, existe um domínio importante de bacias sedimentares, localizada na região costeira do país. Esse conjunto de bacias foi formado há aproximadamente 140 milhões de anos no período geológico conhecido como Cretáceo, durante a formação do que hoje chamamos de Oceano Atlântico Sul. O processo de rifteamento que gerou essas bacias não ocorreu de forma idêntica ao longo dos mais de 8.500 quilômetros da atual costa brasileira. Especialmente na margem equatorial, localizada mais a norte, o rifteamento ocorreu de forma polifásica devido ao desenvolvimento de 3 zonas de transferência, chamadas Zonas de São Paulo, Zonas de Romanche e Zonas de Chain. Enquanto nas bacias da costa leste o rifteamento foi ortogonal às margens, na margem equatorial a abertura ocorreu de forma oblíqua. Rifteamentos oblíquos, eles têm sido estudados através de várias ferramentas de investigação geológicas, entre as quais temos a modelagem análoga, que também é conhecida como tectônica experimental. Essa ferramenta permite estudar os movimentos e deformações da crosta através de experimentos de simulação. Esses experimentos permitem correlacionar grandezas físicas reais, como dimensão, densidade, tensão e parâmetros de laboratório.
Nesta imagem ao lado, nós temos um exemplo do que é um modelo análogo. Existem alguns trabalhos publicados na região da margem equatorial, porém são escassos os que utilizam a modelagem análoga como ferramenta principal de investigação. E é nessa lacuna que o presente trabalho se insere, propondo responder as seguintes perguntas. Se as bacias da margem equatorial se desenvolveram em um mesmo sistema, como explicar as diferenças entre elas? Como os parâmetros de geometria cinemática e dinâmica do rifteamento oblíquo se distribuíram espacialmente e temporalmente, afetando cada bacia do sistema? E, por fim, como a distribuição desses parâmetros pode ter afetado a possibilidade de produção de hidrocarbonetos desse sistema de bacias? A área de estudo ela é composta por 5 bacias, de oeste para leste, Foz do Amazonas, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar, localizadas na margem equatorial brasileira. O objetivo geral do trabalho é simular, em um aparato tipo caixa de areia, o desenvolvimento, então, dessas bacias sedimentares transestensionais da margem equatorial brasileira e compará-las com os exemplos naturais. E como objetivos específicos temos simular o desenvolvimento em separado de cada uma das bacias da MEB e, por fim, proceder à confecção de um modelo integrado de evolução tectono-deformacional que explique, então, a origem e formação dessas bacias. As margens continentais transformantes, elas representam apenas 16% do comprimento acumulado das margens continentais ao redor do mundo. E bacias desse tipo só se tornaram alvos de pesquisa para a indústria do petróleo com a grande descoberta do campo offshore de Jubilee, na costa de Gana, no ano de 2007. Desde então, as bacias da margem equatorial elas têm se revelado como uma nova fronteira de prospecção de hidrocarbonetos, com a expectativa de descoberta de óleo leve em reservatórios turbidíticos do Cretáceo Superior, em pleios análogos aos da margem oeste africana. Nessa imagem, a gente consegue observar a correlação geográfica e geotectônica existente entre o campo de Jubilee, na costa de Gana, e a margem equatorial brasileira. O trabalho ele vai ser desenvolvido em 5 etapas: a pesquisa bibliográfica, com levantamento dos principais trabalhos publicados na área de estudo, depois a determinação de propriedades friccionais dos materiais que serão utilizados para realizar a modelagem, a etapa da modelagem física das bacias, na qual será utilizado um aparato tipo caixa de areia. Nessa etapa será usado o aparato do Laboratório de Modelagem do Instituto de Geociências da UFBA, coordenado pelo professor César Gomes, e existe uma forte possibilidade de parte da simulação ser realizada no Laboratório de Modelagem Analógica do Departamento de Ciências da Terra Royal Holloway, na Universidade de Londres, coordenado pelo professor Jürgen Adam. Isso a partir de uma parceria já firmada na forma de um estágio de pós-doutoramento do professor César, sendo supervisionado lá pelo professor Jürgen, no ano que vem. Depois teremos a etapa de tratamento e análise dos dados, onde os dados obtidos nas etapas anteriores serão compilados, comparados, e então a confecção da tese. As expectativas do trabalho são contribuir ao conhecimento das bacias transistensionais da modelagem análoga a partir da criação de um modelo mais próximo possível de uma situação real, e modelar uma área de extrema importância para a exploração de hidrocarbonetos. Existe a expectativa também de poder viabilizar o intercâmbio no laboratório lá na Royal Holloway e dessa forma trazer para o LAMOGE aqui na UFBA uma expertise internacional. Por fim, produzir pelo menos 2 artigos em revistas internacionais indexadas sobre o tema, modelagem de sistemas transistensionais. Do ponto de vista social, o trabalho vai se inserir no sentido de contribuir ao conhecimento das bacias da margem equatorial brasileira, que são essa nova fronteira de exploração de hidrocarbonetos. E com essa contribuição e a expansão dessa fronteira de exploração, beneficiar nos aspectos socioeconômicos os estados que avizinham essas bacias, que é o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, o Amapá e o Pará. Muito obrigada pela atenção.